Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Eu resolvi fazer este vídeo para alguns esclarecimentos. Qual foi o motivo? Eu estive conversando com o corpo jurídico do escritório Eraca Martins e me disseram que estão tendo uma dificuldade, porque agora, com o ajustamento das BIDs que aconteceram em janeiro, fevereiro, março, abril, até o dia 30 de abril, os processos estão sendo sentenciados. Muitos já estão no Tribunal de Justiça, outros ainda estão pendentes de julgamento, mas estão sendo sentenciados neste período, e o público PCD está em dúvida se deve ou não recorrer, se tem que recolher o valor do preparo. Isso está causando certo transtorno, porque estão achando que essas decisões que estão sendo proferidas vão resolver o problema deles. Bom, não é assim. Vamos tentar fazer um apanhado de maneira que não seja muito técnica, um resumo. O Poder Judiciário brasileiro, ele é dividido em instância. Primeira instância, segunda instância e instância superior. A primeira instância são os fóruns, todas as comarcas, em toda a comarca há um fórum, aonde tem um juiz para ser feito o julgamento e a condução desse processo. Um juiz singular, apenas um juiz vai sentenciar. Mas, eventualmente, essa sentença pode não agradar a uma das partes e elas têm o direito de entrar com um recurso de apelação e os autos serão remetidos para o Tribunal de Justiça, aonde cairá numa Câmara e terão 3 desembargadores para julgamento. Então o julgamento deixou de ser singular e passará a ser por um órgão colegiado, por 3. E desembargador nada mais é do que a promoção do juiz. A carreira é juiz substituto, juiz de direito, e quando esse juiz de direito ele ingressa no Tribunal de Justiça, ele vira um desembargador. Isso para lá depois de 25 anos, nessa média aí, depende, mérito da promoção, né? Mas em torno de 25 anos de profissão é que ele se torna um desembargador, a hora que ele ingressa no Tribunal de Justiça. Mas os processos, para serem remetidos ao Tribunal de Justiça, há necessidade de se pagar uma coisa chamada preparo, que nada mais é do que o valor das custas necessárias para que o processo saia da primeira instância e vá para a segunda instância, saia do fórum e vá para o Tribunal de Justiça. Isso representa, de acordo com a lei estadual, no caso de São Paulo, 4% do valor da ação. O valor que foi dado, coloca 4%, recolhe e o processo vai ao tribunal. Se não houver o recolhimento, o processo não será remetido. E vocês terão que se conformar com a sentença que foi proferida em primeiro grau. E ainda há a possibilidade, depois de julgado pelo Tribunal de Justiça, que pode ou não manter a decisão na primeira instância, a interposição de um recurso especial, se alegar a violação a uma norma federal, ou um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, alegando, evidentemente, a violação a uma norma constitucional. O custo desse preparo para a remessa, tanto para um quanto para o outro, gira em torno de R$210, e certamente serão rateados entre todas as pessoas que ingressam ali, que será um valor ínfimo. Mas, para que ocorra o julgamento pelo Tribunal Superior, também é necessário o pagamento desse valor, senão o processo não remete. Essas decisões que estão sendo proferidas, por enquanto, ainda não estão revestidas do trânsito julgado. Trânsito julgado, de maneira bem simples, é a qualidade de imutabilidade do que foi decidido no processo. Decidiu, está decidido. Isso ainda não há. Não há nenhuma decisão falando que é definitivo, que o IPVA de 2021 não prevalecerá porque feriu o princípio da nonagesimal, certo? Então, é interessante e muito importante que vocês continuem com processos individuais de vocês. Por quê? Pode ser que modifique alguma coisa. Se modificar e vocês não recorreram, vocês vão ter que se conformar com a decisão que foi proferida. Então, não é interessante. Vocês têm que recorrer.
E até porque, quanto aos processos que foram ajuizados pelo corpo jurídico do escritório Ereca Martins, eu tive a oportunidade de ler a petição inicial. E lá, a pretensão, os pedidos, consistem em restabelecer a isenção tal como ela era antes da Lei 17.293/2020. Ou seja, sem a necessidade de ter carro adaptado e customizado para a situação específica deficiente e independentemente que da deficiência, seja ela leve, grave ou severa. E isso, como já foi exposto e está muito bem exposto naquela petição, existe a alegação de violação ao princípio da isonomia, criando que essa lei criou uma discriminação entre as pessoas com deficiência. E toda interpretação discriminatória, o Supremo Tribunal Federal não admite. Portanto, vocês podem ganhar ou perder em primeira instância, não significa nada porque tem o recurso de apelação, vai para o Tribunal de Justiça. Pode ganhar ou perder. Se ganhar, ótimo, muito bem, excelente. Mas se perder, é no Supremo Tribunal Federal que vai ditar essa ordem, esse entendimento de que a Lei 17.293/2020 feriu o princípio da isonomia e criou uma discriminação entre as pessoas com deficiência que o Estatuto e nem a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas fazem. Então, não prevalecerá. Então, é muito importante que vocês façam o recurso, a não ser que vocês estejam contentes com a decisão de não pagar apenas o IPVA do ano de 2021. Lembrando, vocês que já tiveram o problema do IPVA de 2021, também terão de 2022. Então, terão que percorrer toda a via sacra que vocês já fizeram. Já que vocês têm um processo em andamento, é muito mais fácil continuar e ter essa decisão definitiva. O processo judicial, ele é uma das suas características é que ele não se resolve rapidamente. Às vezes pode demorar 1 ano, 6 meses, 2 anos, o tempo que for necessário. Mas é certo, a hora que tiver a decisão, ela retroagirá desde a data do ajuizamento e vocês não terão nenhum prejuízo. Então é muito importante que vocês recorram, que vocês façam o recolhimento do preparo e cheguem, voltem a discutir no Tribunal de Justiça e, quiçá, no Supremo Tribunal Federal. É o único jeito que vocês estarão livres, uma vez que será reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que essa lei ela é discriminatória e não prevalecerá. Aí, com relação a vocês que ajuizaram a ação, tudo estará resolvido. Então, é muito importante. Lembrando, continuarei ainda falando sobre o IPVA, o ICMS e o IPI para o público PCD. Mas esse canal que eu possuo, ele foi criado para levar conhecimento jurídico, pelo menos o que eu estudo e eu tento transportar para vocês de maneira gratuita, sobre qualquer tema importante que esteja afligindo a nossa sociedade, que seja importante, porque tudo existe uma lei que regulamenta. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas ou sobre outros temas, por favor, escrevam nos comentários que eu terei o máximo de prazer em esclarecer e estudarei a fundo e trarei os entendimentos dos tribunais de justiça e assim como dos tribunais superiores, STF e STJ, sobre esse tema. Conto com a colaboração com vocês. Por favor, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.